Rogério, foi uma derrota pesada, né? Pra você, porque foi a primeira vez que você toma 5 gols como treinador, e também para a história do Bahia, né? Perde para o Mirassol, a gente tem que levar em consideração o contexto de que o Mirassol tá jogando bola, tá jogando futebol nesse Campeonato Brasileiro, é um dos melhores mandantes do campeonato, segue invicto dentro de casa, mas você foi incoerente. O Rogério Ceni tem grande responsabilidade nessa derrota. Os jogadores têm também, claro. Se você comparar o nível dos jogadores do Bahia com o do Mirassol, o Bahia está na frente, né? Tem um nível maior, tem um nível superior. Mas o que entra na contextualização é de que o Bahia vem numa toada de decisões, uma atrás da outra, e vinha num jogo contra o Fluminense super cansativo, tanto físico como mental. Até porque o Bahia não rendeu bem no jogo, não fez um jogo tecnicamente bem, teve que fugir da sua zona de conforto, com jogadores muito mais fortes do Fluminense. Então o time se desgastou demais e o nível de concentração que o time entrou contra o Fluminense foi absurdo. Marcou forte, consciência tática incrível e não se repetiu nesse jogo. O que é normal, o que pode acontecer quando você vem numa sequência de jogos, quarta, domingo, passando por diversas decisões. Quando você chega num jogo que você consegue nas próximas rodadas buscar o resultado, nas próximas rodadas, o time meio que dá uma relaxada. Não é proposital. É uma coisa natural que acaba acontecendo. E isso aconteceu com os jogadores. O Rogério não tinha necessidade nenhuma de repetir o time, praticamente o mesmo time que entrou contra o Fluminense na quarta-feira. Ele é quem mais reclama do calendário. O time dele, que não vai ter a data FIFA para dar aquela descansada, para dar aquele repouso para os atletas, para trabalhar. Ao contrário, vai jogar mais 2 decisões. Um jogo na quarta da Copa do Nordeste, na quinta, na verdade, lá em Aracaju, e no sábado tem a decisiva. Eu acredito que nenhum torcedor iria julgar o Rogério Ceni se ele colocasse um time mesclado ontem, inclusive colocar um time mesclado na quinta-feira contra a equipe do Confiança. Seria natural. Teria melhor momento para fazer isso? Um Bahia no G4 do Campeonato Brasileiro, com 9 jogos de invencibilidade dentro da competição, nas quartas de final e super vivo, com a vantagem construída na Copa do Brasil, na final da Copa do Nordeste. Acho que ninguém julgaria se o Bahia entrasse em campo com o time reserva. Eu acredito que não viria a goleada, mas se viesse a goleada com o time reserva, você pouparia a imagem desse time que já está desgastado mentalmente e fisicamente, né? O time reserva tomando um 5-1, que eu acredito e repito que não aconteceria, o torcedor pelo menos falaria, não, mas foi time reserva, ok. Esse time reserva que jogou contra o Flamengo fora de casa no Maracanã pelo Brasileirão e tomou 1-0, um time mesclado, não era o titular que entrou em campo naquele jogo, que entrou contra o Ceará dentro de casa pelo Brasileirão e venceu por 1-0, que jogou contra o Santos fora de casa e empatou por 2-2, foi o time mesclado do Bahia, não foi o time titular. Não dá para entender porque o Rogério Ceni tomou essa atitude de colocar o mesmo time, sendo que ele na quinta-feira tinha falado que esse time não teria condição de disputar esse jogo do domingo. Mas o resultado foi esse, entra para a história negativa do Bahia. Vamos mostrar a classificação como ficou? Isso não afeta, claro, a classificação do Bahia no Campeonato Brasileiro, mas um motivo, né? Para poder ter poupado o time para a grande final da Copa do Nordeste no sábado que vem. Olha aqui, ó. Flamengo líder com 47, Cruzeiro em segundo com 44, Palmeiras em terceiro com 43 e o Bahia está aqui a 7 pontos do Palmeiras com 36 pontos. Tricolor de aço aí fazendo... Ih, rapaz, a distância pro Vitória aqui, ó, é grande, tá? Mas o Vitória tá na zona de rebaixamento. Deixa eu voltar aqui, que eu não consegui voltar lá antes. Pronto, agora a gente vai botar a classificação inteira, tá? O Vitória tá aqui, ó, com 22 pontos na zona de rebaixamento, mesmo número de pontos do Vasco e do Santos. Então, é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Realmente não dá para entender o Rogério Ceni, né? O contexto desse jogo, como foi dito aí, né? Ele fala que os jogadores não conseguiriam jogar, né, a partida aí contra o Mirassol. E ele coloca praticamente o mesmo time que jogou, né, com o Fluminense, sendo que o time já vem cansado, já vem de uma decisão. Se o intuito dele não era perder ponto, né, contra o Mirassol e jogar com time misto, com Confiança, acho que o plano dele não deu certo. Porque o certo, né, você botar um time misto contra o Mirassol e colocar um time mais mesclado, mais titular contra a Confiança. Acho que o Rogério Ceni não está dando nenhum tipo de atenção aí à final da Copa do Nordeste. Sobre o jogo, eu não vou nem falar sobre o jogo, não tenho o que falar. Foi uma vergonha grande, enorme. Um time como o Bahia levar 5 gols do Mirassol. A gente entende que o Mirassol vem bem e tal no campeonato. Mas mesmo assim, levar 5, um time desatento dentro de campo, parecia outro time dentro de campo, o Bahia. Sabe, é inadmissível um time como o Bahia levar 5 gols
do Mirassol, com todo respeito. Na minha opinião, sempre digo isso. Um time profissional contra outro time profissional de grande nível, os times, é inadmissível levar 5 gols. E digo mesmo para o Bahia, é inadmissível. Acho e tenho certeza que todo mundo vai concordar que a culpa, né, é do Rogério Ceni, que, né, colocou um time cansado em campo. Poderia ter mexido no time e tal. Poderia ter levado um goleado, poderia, mas a gente ia saber que era um time, né, que não é acostumado a jogar ali junto, que era um time mais reserva do que titulares. Mas é isso aí, né? Espero que o Rogério Ceni tenha aprendido aí com isso. E contra o Confiança, né, entre com um time que entre para ganhar. Não entre com salto alto, não, porque a gente sabe o que acontece, né? Quando o time entra com salto alto. Mas aí, torcedor, comente a sua opinião. O que, é que você achou aí desse jogo aí do Bahia? Sobre essa goleada aí histórica, vergonhosa. E de quem é a culpa maior? De Roger Ceni ou dos jogadores? Deixa aí a sua opinião aí. Quem você culparia, né? Por essa goleada aí que vai ficar aí, né? Na memória aí por muito tempo aí do torcedor.